Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. É uma alegria estarmos aqui para mais um estudo e uma alegria ainda mais de apresentar os mais novos membros da família Semeador. Estamos aqui com Fred, Heloísa, Maria Fernanda e Matheus. São os mais novos integrantes da família Semeador. É uma alegria. E assim, para começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. E vou fazer a prece mais feliz ainda, segurando Matheus. Amado Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor nos envolva todas as famílias, as crianças, os idosos, que todos recebam neste momento essas boas energias que vêm do alto. E pedimos ainda, Mestre amado, que nos fortaleça, que as nossas mentes estejam bem receptivas e os nossos corações para receber o teu Evangelho e que nós possamos vivenciar este Evangelho. E desde já, levando as nossas crianças também a vivenciar esse Evangelho. Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos ter um bom aproveitamento deste estudo. E te rogamos ainda, fique conosco, Mestre amado, e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Agora, para dar continuidade ao estudo, nós vamos chamar o Fred, que vai começar o capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora eu vou levar o Matheus e o papai do Matheus vai continuar o estudo. Quem vai levar o Matheus? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a Vilma mesma nos disse, vamos iniciar o capítulo 7, itens 1 e 2, que diz respeito às bem-aventuranças, e que o título é O que se deve entender por pobres de espírito. Então é o capítulo do estudo de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, é muito interessante, porque em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós temos a bem-aventurança relacionada a essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus quis nos mostrar para os apóstolos à época, com essa parábola, com essa bem-aventurança? Pobre de espírito aqui diz respeito à nossa humildade, diz respeito à nossa submissão à lei de Deus. Porque aqueles que são humildes de coração, aqueles cujo espírito é humilde, esses sim merecerão entrada no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que aqueles cujo orgulho ainda é arraigado, que aqueles que muitas vezes não admitem nada acima da sua ilusória superioridade, um dia também entrarão no reino dos céus. O clarão também se fará presente para eles. Mas esse capítulo ele vem nos alertar a reflexão que nós devemos fazer, qual é? Dessa humildade. Porque um dia, nós sabemos, o invólucro perece. O corpo material ele é passageiro, ele é perecível. Ele é um empréstimo, como se fosse uma roupa, para que possamos utilizar, para que possamos aqui desenvolver a nossa inteligência. E a hora soará para todos. Esse capítulo vem nos mostrar isso, especialmente para os orgulhosos, para o orgulho, que talvez um pior vício, né, que nós temos, um pior defeito, inferioridade,
Porque se formos analisar, tudo decorre do orgulho. Mas um dia, quando ocorrer a morte do corpo, nós que estamos aqui encarnados, a hora da verdade soará para todos. E esse capítulo vem nos mostrar justamente isso, meus irmãos. Vem nos mostrar que, enquanto ainda estivermos arraigados no nosso ego, no nosso interesse pessoal, acreditarmos que as nossas opiniões é o que vale, que somos os donos da razão, estaremos negando a lei de Deus. Porque o orgulho nos afasta da lei de Deus e a humildade nos aproxima. A humildade aqui é no sentido de exercício de submissão à vontade de Deus. Não é somente aquela humildade dos lábios, mas é aquela humildade que Jesus teve, que Jesus nos mostrou quando aqui esteve encarnado. É aquela humildade em que nós pedimos a Deus, em que nós rogamos ao nosso Pai que possamos melhorar, que possamos extirpar esse vício, muitas vezes roedor, que é o orgulho. E o que é interessante também é que esses pobres de espírito, não se exige aqui conhecimento mundano, das leis mundanas, o grande entre os homens. Pobre de espírito pode ser tanto esse como aquele ignorante, porque Deus verá as qualidades morais. Não basta sabermos tudo, lermos, sermos cultos, né? E muitas vezes proferir palavras bonitas, quando nosso coração está cheio de ódio, está cheio de vingança, está cheio de veneno, está cheio de orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito são aqueles que são humildes, resignados, são aqueles que que perdoam as ofensas, são aqueles que muitas vezes numa situação de inferioridade se ajoelha para aquele que muitas vezes os humilha, porque os grandes serão rebaixados e os rebaixados serão elevados. Isso não quer dizer que Deus fecha as portas para os orgulhosos. Nunca acontece isso, porque nós sabemos que não existem penas eternas, nós sabemos que as nossas dores, os nossos sofrimentos são todos temporários, são resultados das nossas condutas. E o que devemos fazer, né? O estudo é interessante por isso, porque além de tudo traz a solução, que não é fácil, mas devemos fazer o quê? Primeiramente, conhece-te a ti mesmo. Devemos conhecer os nossos defeitos. Devemos saber que muitas vezes quando apontamos o defeito de um irmão, nós temos 3 piores. Nós devemos ter a visão de olhar para o próximo como irmão e não para apontar os defeitos. Isso é extirpar o interesse pessoal. Isso é buscar essa melhora. Esses pobres de espírito que está em Mateus, ele vem nos mostrar justamente isso, que todos somos iguais. Todos partimos do mesmo princípio. Todos fomos criados simples e ignorantes. Mas as qualidades morais que cada um adquire, que cada um desenvolve, aí sim vai depender do mérito próprio, da meritocracia de cada um, dessa abnegação, dessa extirpação do interesse pessoal. E é interessante que na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos, né? O Livro dos Espíritos, nós sabemos, o estudo aqui às quartas-feiras. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, olha a pergunta interessante que Kardec faz. Qual das virtudes é a mais meritória, tem mais valor? Nós sabemos que todas as virtudes perante Deus têm valor. Porque a virtude, na verdade, é o quê? É a negação do orgulho e do egoísmo. A virtude é aquilo em que você, quando se dispõe a vencer os seus defeitos, as suas dores, as suas crenças muitas vezes cegas, a virtude é se aproximar da lei de Deus. Mas os espíritos, para mostrar realmente, né, porque muitas vezes a gente quer uma resposta certa, a gente precisa da figura da linguagem. Então a resposta vem. Mas daquela que decorre todas, vamos dizer, a mãe de todas, qual é? A caridade desinteressada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A caridade desinteressada, ela vai extirpando o orgulho, ela vai fuzilando o orgulho, ela vai nos aproximando de Deus, meus irmãos. Então, quando você lê o livro, nós lemos o Livro dos Espíritos e vemos uma resposta dessa, é um consolo. Porque qualquer um de nós pode praticar essa caridade desinteressada. Mas sabemos que não é aquela caridade apenas material,
não é aquela caridade que muitas vezes é revestida de orgulho, de prepotência, de superioridade para com o próximo. Não é a caridade para humilhar, mas é a caridade para auxiliar. É colocar-se no lugar do próximo. Até porque quando Jesus foi questionado, como que eu posso conhecer as minhas atitudes, mestre? Como que eu posso saber se eu estou certo ou errado? Como me conhecer? A resposta é simples. Coloque-se no lugar do próximo. Você faria daquela forma? Você faria isso para outrem? Então, todas as vezes que você se coloca no lugar do próximo e percebe que fazendo isso, realmente você também está prejudicado, então você está talvez no caminho errado. E nós temos tempo para corrigir esse caminho. O tempo está lançado aí para nós. O tempo deve ser utilizado para que possamos obter essa aproximação de Deus, para que possamos um dia aí alcançar esse reino dos céus, que é o que diz na parábola. E quando nós lemos, né, o que é esse reino dos céus? O reino dos céus é comungar do pensamento dos bons espíritos, dos espíritos superiores. Enquanto estivermos aqui ainda arraigados na matéria, no ter, na vingança, na guerra, no ódio, na briga de ideologia, nós não estamos nos aproximando. Nós estamos nos distanciando do Pai Maior. Até na revista Espírita de fevereiro de 1862, nós temos ali uma narrativa muito interessante das virtudes meritórias, desse mérito que nós podemos, muitas vezes, encontrar em nós mesmos. Porque quando apontamos, por exemplo, né, quando nós começamos a apontar o defeito do próximo, olhar a trave no olho do próximo, não olha para o próprio defeito, nós, juntamente com isso, também, além do orgulho, temos o quê? A prepotência. E essa prepotência ela é muito perigosa, ela é enganosa, ela é velada, ela é silenciosa. Vamos buscar combater essa prepotência. É isso que esse capítulo vem nos mostrar. Porque quanto mais prepotentes somos, mais estaremos o quê? Atraindo a companhia de espíritos dessa sintonia. Nós não podemos esquecer que nós estamos em constante contato com o mundo espiritual. Nós estamos em constante contato. Os nossos pensamentos, a depender do teor deles, nós sabemos que são vigiados ou por espíritos bons, por espíritos imperfeitos, por espíritos que estão na mesma sintonia daqueles pensamentos. Então, exercer essa humildade como ato de submissão a Deus não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas quando encontramos pelo menos o caminho para se chegar nessa humildade que está no nosso coração, nós começamos a o quê? A afastar esses maus, vamos dizer, entre aspas, companheiros. Aqueles que muitas vezes precisam de ajuda e que nós estamos atraindo talvez até para nos sobrecarregar mais ainda. Porque essa transmissão de pensamento para nós que acreditamos na vida espiritual, na reencarnação, que a verdadeira vida é a vida futura e a vida espiritual, essa transmissão de pensamento ela é muito tênue, ela acontece toda hora, durante o sono, acordado. Então vamos tentar o quê? Aliviar o coração, aliviar o espírito. Humildade significa obediência à lei de Deus, porque se nós não acreditarmos em Deus, ou muitas vezes atribuirmos a Deus todos os nossos erros, nossas decepções, os obstáculos, as nossas dores, nós estamos negando a própria bondade, a misericórdia do Pai. E o Pai, nós sabemos, além de misericordioso, Ele é bom, Ele é justo. E muitas vezes ouvimos por aí, né? Desde a época dos fariseus, dos escribas, que Jesus chamava de hipócritas, que aqueles que negavam a divindade achavam que a sua inteligência era universal. Sabemos disso. Ou aqueles que aceitam, né, vamos dizer, essa não é a expressão que nós usamos, mas aqueles que aceitam a divindade, muitas vezes a questionam. Atribui a Deus a figura de Satanás. Atribui que o mal foi Deus que criou. E nós sabemos que não. Porque os humildes, aqueles que se submetem a essa lei divina, esses sim estão preparando o caminho para um dia encontrar o Pai. No Livro dos Espíritos também é interessante quando falamos dessa parábola, na questão 919,
de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, sempre dizemos aqui, especialmente eu tenho uma afeição especial por isso, por quê? Porque Santo Agostinho faz ali o balanço moral do seu dia. É uma das melhores, vamos dizer assim, tarefas que nós temos para alcançar um dia essa humildade. Porque logo em seguida tem um trecho de São Luís, que ele vai falar do orgulho. O que é o orgulho? E quando você coloca o orgulho ao lado da humildade, não é possível a coexistência ou a convivência dos dois. A humildade, ela afasta o orgulho. Agora, não é essa humildade que nós muitas vezes conhecemos, mas aquela humildade do coração, aquela humildade que agrada aos olhos de Deus. Então, eu acho, nós dizemos aqui, é muito importante o conhece-te a ti mesmo. Nós devemos projetar no próximo o nosso irmão, e não projetar no próximo só os seus defeitos. Até porque muitas vezes vai aparecer para a gente, Deus sempre coloca isso quando a gente pede, que aquele que a gente denegriu, que aquele que a gente humilhou, que aquele que a gente apontou o dedo, muitas vezes nos ajudam, muitas vezes nos traz uma palavra amiga, e isso com certeza é a morte para o nosso ego, para o nosso orgulho. E qual é o pior dos vícios, né? Estamos aqui falando do orgulho, mas qual é o pior? Qual é aquele que realmente traz esse orgulho? É o interesse pessoal, meus irmãos. Enquanto ainda estivermos praticando as nossas atitudes, o nosso dia a dia, com interesse pessoal, nós não estamos seguindo a lei de Deus. O melhor exemplo qual que é? Jesus. Jesus aqui demonstrou para nós que o interesse pessoal, ele só vai trazer o quê? Dor. Ele só vai trazer desavença. Ele só vai trazer a guerra, disputa pelo poder. O interesse pessoal, ele é a desgraça das nações. O interesse pessoal ainda, ele aniquila o próprio íntimo. A pessoa fica cega quando se comporta apenas buscando esse interesse pessoal. E aqui não é só questão financeira, não é o interesse pessoal apenas o material, é o moral. É aquele que muitas vezes, para os homens, se passa uma pessoa boa, de boa índole, generosa, benevolente, mas por dentro está recheado talvez de podridão, daqueles pensamentos malévolos, muitas vezes se utilizando da inteligência que Deus concede para massacrar os próprios irmãos, utilizando dessa inteligência, desse livre-arbítrio para menosprezar o próximo, para guerrear com o próximo, para medir forças com o próximo. Então vamos buscar aniquilar esse lado ruim que nós temos. Os humildes, que está dito em Mateus, são esses. São esses mansos, os pacíficos, os dóceis. São aqueles que muitas vezes, ao invés de iniciar uma discussão, aqueles ao invés de dar continuidade a uma discussão, se calam. São aqueles que pensam antes do próprio interesse em Deus. Pensa que Deus vai nos conceder o quê? A nossa recompensa, desde que possamos ter condições de um dia alcançá-lo, desde que tenhamos condições de alcançar. E tem uma história interessante que diz o seguinte: um rei nas suas terras, sempre ali fazendo questão dos seus súditos se ajoelharem para ele, fazendo questão ali dos seus subordinados, vamos dizer assim, né? Muitas vezes ali pedir aquela bênção para praticar o trabalho, para poder fazer qualquer coisa. E quando ele se encontra com um trabalhador humilde, está ali no seu pedacinho de terra, colhendo, quietinho, como se diz, determina que o mesmo se ajoelhe porque o rei chegou, porque o superior chegou. E esse mesmo trabalhador humilde se ajoelha, faz a deferência e ainda é questionado por esse rei. O senhor tem que me respeitar, pois todas as vezes que eu aqui passar, o senhor deve se ajoelhar e render graças a mim, porque eu sou o dono de tudo. A minha inteligência criou tudo isso. Como que o senhor consegue viver nessa miserabilidade? Por que o senhor não busca algo para progredir? Por que você não busca enriquecer-se? No momento em que o senhor respondeu: meu senhor, lhe respeito, continuarei
lhe fazendo deferências, continuarei cultivando a minha terra. Mas uma coisa acredito que talvez o senhor não tenha, que é a consciência tranquila ao colocar a cabeça no travesseiro. Então isso aqui é de uma lição, meus irmãos, que vai nos mostrar justamente isso, essa humildade verdadeira. Essa humildade que combate o orgulho, muitas vezes com palavras, com atitudes. Sabemos que é uma história, mas vemos isso dia a dia. Quantos e quantos são humilhados? Quantos e quantos dos nossos irmãos são massacrados? E muitas vezes não sequer reclamam, sequer se revoltam. Que qualidade moral que é essa? É a que devemos buscar. Devemos buscar onde alcançar essa qualidade moral? Não, essa qualidade está em nós. Nós temos que desenvolver, porque a hora chegará para todos. E a transição deste mundo material, e essa é a importância até do estudo do capítulo de hoje, para o mundo espiritual, está diretamente relacionado com o exercício dessa humildade. Por quê? Enquanto continuarmos com essa história até aqui do rei, com essa soberba, né? Com essa soberba que São Luís traz lá na Revista Espírita, o desprendimento para o mundo espiritual nós sabemos. As leituras do céu e inferno, as reuniões mediúnicas, a transição é muito perturbadora. Às vezes pode levar horas, minutos, horas, dias, semanas, anos, para que aquele que aqui na Terra viveu dessa forma consiga compreender onde que ele está chegando. Então, os humildes alcançarão o reino do céu, são esses humildes na hora do desprendimento. Aqueles que aqui só praticaram virtudes. Claro que estamos aqui em planeta de provas e expiações, mas não é porque o mal aqui impera, meus irmãos, que nós temos que ser maus também. Então, essa passagem do mundo corporal para o mundo espiritual está relacionada diretamente com essa humildade. Quanto mais humildes formos, quanto mais praticarmos a caridade desinteressada, quanto mais seguirmos os ensinamentos que Jesus nos mostrou, o desprendimento será mais leve, o desprendimento será mais sereno. Ao passo que quanto mais orgulhosos, egoístas, maledicentes, né, temos tantos aí vistos para falar, né, e por aí vai, mais difícil e penosa será a transição para o mundo espiritual. Porque a morte do corpo nós sabemos, isso é certo, como se diz, principalmente nessa época de pandemia, toda hora estamos vendo. Agora, a questão é, racionalmente pensando, como que se dará a passagem para nós, para aqueles que acreditam na vida espiritual e com todo respeito a quem não acredita, mas para nós que acreditamos racionalmente nessa vida futura. Se pensamos racionalmente, nós temos que começar o quê? A plantar o bem, a praticar essa humildade. Porque o desprendimento doloroso, essas dores morais que muitas vezes nas reuniões mediúnicas os espíritos nos mostram, é aquele típica situação, está com sede e não tem água, está com fome e não tem comida, está com frio e não acha nada para se cobrir. A dor moral ela não é física, a dor moral ela parece que é eterna. É aí a impressão que existem penas eternas, e não é. Aquilo fomos nós que provocamos. Então, para buscarmos primeiramente esse desprendimento, alcançarmos um desprendimento leve, não estamos aqui desejando a morte do corpo, por óbvio, mas isso vem nos mostrar que a humildade, ela tem valor lá em cima, perante o Pai. Claro que aqui a humildade sendo praticada, você está desenvolvendo uma qualidade, auxiliando o seu próximo, mas essa humildade que o Pai quer, é essa que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vem nos mostrar. E São Luís mostra muito enfático esse orgulho. Traz ali palavras fortes, chama ali os orgulhosos de soberbos, e usa ali questões do fúnebre, que quando, palavra difícil até que usa no caixão, o seu corpo no caixão vai ser mera lembrança, e é uma verdade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus está aberto para eles. E também sempre, né, meus irmãos, não podemos esquecer da questão da porta larga, da porta estreita, que aqui é muito falado também, em que a humildade, nós sabemos, ela é o caminho da porta estreita, porque a porta larga é aquela cujo título é o orgulho. Enquanto ainda formos prepotentes, buscarmos alcançar
os nossos objetivos materiais passando por cima do próximo, prejudicando o próximo e, de qualquer forma, apontando o dedo e fazendo julgamento alheio, nós estamos recheando os nossos corações de dívidas. As nossas próximas existências, com certeza, se não buscarmos o arrependimento principalmente, serão talvez existências até piores, não que o espírito retrograda, mas que aqui nós temos a capacidade hoje de compreender. Digo mais penosas por isso, porque não existe mais segredo. Quando Jesus aqui teve que falar por parábolas, não tínhamos a compreensão. Hoje nós temos. E ai daquele que tem a compreensão e mesmo assim envereda pela porta larga. Esse será dupla ou até 3 vezes mais punido, não é punição, nem castigo. Será 2 ou 3 vezes o quê? Para aprender. É mais difícil para ele aprender. Às vezes o espírito está tão endurecido no orgulho, está tão longe do conhecimento da humildade, que é necessário o quê? Várias encarnações para ele ir depurando. Agora, quando nós temos a compreensão, quando nós sabemos a diferença, até falamos recentemente, né, as palestras do bem e do mal, a humildade sabemos que está no caminho do bem. Quando nós passamos a compreender o que é o bem e o que é o mal, que não foi Deus que criou o mal, e sabemos que fomos nós, com certeza teremos uma responsabilidade muito maior do que aquele, vamos dizer, ignorante que não tem esse conhecimento. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses alcançarão o reino dos céus. É uma parábola e que traz aí esses ensinamentos morais. Especialmente a questão da prepotência, essa questão da passagem, meus irmãos, do mundo corporal para o mundo espiritual. A hora soará para todos. Ninguém escapa da lei de Deus. É aquela coisa, faça aqui, no invólucro. Quando passar para o mundo espiritual, não tem onde se esconder. Nós não temos como esconder as nossas iniquidades. Nós não temos como tapar os nossos pensamentos malévolos. Enquanto que, se seguirmos o caminho da humildade, não. Aí é que lá, chegou no reino dos céus, vai para a direita e para a esquerda. Não tem outra situação. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é justa. A lei de Deus, ela não privilegia ninguém. Ah, mas como que faz para alcançar essa humildade, para alcançar esse reino dos céus? Aí depende do livre-arbítrio de cada um. O livre-arbítrio. E não precisa ser dos instruídos da terra. Não precisa ser aquele culto, vamos dizer assim, das artes, das leis. Não, não. Basta ter a humildade ali no seu coração. Basta pensar no próximo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E sempre conhecendo os seus defeitos, conhecendo as suas imperfeições. Mas não só conhecendo. Nós temos que aceitar. É o mais difícil, muitas vezes, admitir uma imperfeição. Até porque quando dissemos, eu realmente não tenho defeito, não, eu acho que eu sou uma pessoa boa. É aí que mora o perigo. É aí que falta a humildade. Porque o orgulho, ele é silencioso. Ele não é um vício, muitas vezes, explícito. Ele é um vício cego, né, vamos dizer assim. É um vício que chega na surdina. Cego não, desculpa. É um vício que vem na surdina. Vem muitas vezes sem você perceber. Mas muitas vezes, quando nós percebemos, ainda temos tempo de combatê-lo, de arrancar o mal pela raiz. Na própria Gênesis, nós temos a questão do bem e do mal. O que é esse bem, o que é o mal no livro dos Espíritos. Isso nos ajuda muito a entender como seguir o caminho de Jesus, como entender moralmente essa parábola que ele deixa em Mateus capítulo 5, versículo 3. Então vamos terminando por aqui, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a presença de todos e vamos aqui fechar os nossos olhos, fazer a prece final. Mestre amado Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de realizar o estudo aqui na Casa Espírito Semeador. Rogamos que continue protegendo esta casa, todos os trabalhadores, os irmãos que são assistidos por nós, aqueles que estão passando necessidades materiais, necessidades morais. Nesse momento também sejam visitadas as cadeias, os hospitais, os locais em que a guerra ainda prepondera. Que todos eles possam, nesse momento, Mestre amado, ver um ponto de luz, um ponto de esperança, e que assim possam seguir caminhando. Rogamos também que derrame nas águas que foram colocadas para a fluidificação todo o medicamento necessário, tanto para a cura do corpo físico,
como para a cura da alma. Continue nos protegendo, que tenhamos aí uma semana de muita paz, de muita alegria e de prática dessa humildade que o Mestre nos ensinou. Permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.